Hoje eu trago uma história bizarra. Mas antes de mergulhar nessa aventura, quero pedir um favor. Se inscrevam no canal. Este mês é o meu aniversário, e chegar a 1000 inscritos seria o meu melhor presente. Ativa o sininho para não perder nenhum relato e vamos juntos nessa jornada de terror. Me chamo Amanda, e, depois de anos morando no centro de São Paulo, decidi que era hora de buscar um lugar mais tranquilo. Sabe quando você chega num ponto da vida que só quer paz? Longe do trânsito, longe do barulho, longe do caos. Quando vi o anúncio da casa em um bairro na periferia, parecia perfeito. Rua arborizada, poucas casas, silêncio total à noite. E o preço? Bem abaixo do esperado. Pensei que finalmente tinha encontrado meu refúgio. No dia da mudança, tudo foi tão tranquilo que até achei estranho. O caminhão chegou no horário, os vizinhos me olhavam discretamente pelas janelas, mas ninguém se aproximava, exceto por Dona Maria. Ela apareceu na minha porta com um sorriso largo, trazendo um bolo de fubá recém-assado, como se fosse a avó de todo mundo no bairro. Simpática, ela me deu as boas-vindas e falou que estava feliz por ver uma nova cara por ali. Esse bairro é bem sossegado, filha, mas qualquer coisa é só chamar, ela disse, com um tom que na hora me soou reconfortante. Os primeiros dias foram exatamente o que eu buscava. Acordava com o canto dos passarinhos, o vento balançando as árvores, e à noite, o silêncio era tão profundo que parecia que o mundo lá fora não existia. A casa era antiga, mas estava em ótimo estado. Aquela sensação de paz finalmente tinha me encontrado. Mas foi aí que as primeiras coisas estranhas começaram a acontecer. Lembro da primeira noite em que ouvi o som. Eram passos, ou pelo menos, parecia. Um arrastar leve, como se alguém estivesse andando descalço no andar de cima. Só que, minha casa tinha apenas um andar. Na hora, tentei ignorar. Me convenci que era algum ruído da estrutura velha da casa. Mas sabe aquele tipo de barulho que te deixa em alerta, mesmo sem querer? Foi assim comigo. Fiquei acordada por horas, sem conseguir dormir, esperando o som voltar. Mas nada. A noite seguiu silenciosa. No dia seguinte, no café da manhã, a sensação de tranquilidade voltou. Talvez fosse apenas eu me acostumando à nova casa. Afinal, quando a gente muda de um lugar muito agitado para um tão calmo assim, o silêncio pode pregar peças. Continuei com minha rotina, me ajustando à nova vida. Trabalho, volto para casa, vejo TV, tudo normal. Até que, uma noite, enquanto assistia a um filme no sofá, algo me fez olhar para a janela. No começo, achei que estava vendo coisa, mas lá estava ele. Um homem parado na janela da casa da frente, com o rosto voltado diretamente para minha casa. Era o vizinho, eu não sabia seu nome ainda, mas sabia que ele morava ali. Ele estava estático, como se estivesse me observando. Tentei ignorar, voltei a assistir ao filme, mas não conseguia. Toda vez que olhava para a janela, lá estava ele, parado. Fiquei tentando me convencer que era só coincidência. Talvez ele estivesse olhando para a rua ou apenas distraído. Mas aquela sensação incômoda de estar sendo vigiada não ia embora. Na manhã seguinte, resolvi dar uma volta pelo bairro. Passei pela casa dele e, quando me aproximei, ele estava na varanda. Dessa vez, me encarou de um jeito estranho, mas não disse uma palavra. Eu dei um aceno educado, esperando um bom dia de volta, mas ele não respondeu, apenas continuou me olhando, sem nenhuma expressão no rosto. Foi desconcertante. A partir daquele dia, sempre que eu chegava em casa, eu sentia o olhar dele. Toda vez que passava pela janela, lá estava ele, me observando, imóvel. Comecei a me perguntar se aquilo era coisa da minha cabeça, se eu estava ficando paranoica, mas algo dentro de mim dizia que tinha algo errado. Não era normal. E o pior é que, cada vez mais, aquele silêncio que antes era tão reconfortante, começou a se transformar numa coisa opressiva.
Depois daquela primeira semana na casa nova, as coisas começaram a ficar esquisitas. Não era só o vizinho da frente que me deixava desconfortável. Eu percebi que outros moradores da rua também estavam agindo de maneira estranha. O bairro, que parecia tão tranquilo, tinha uma atmosfera pesada. Era como se todos estivessem vivendo em um filme de terror e eu não tivesse recebido o roteiro. Naquela manhã, decidi dar uma volta para conhecer melhor o lugar. Fui até a padaria da esquina, que Dona Maria me recomendou. O pão quentinho e o café fresco estavam ótimos, mas a atendente, uma mulher com um olhar vazio, me fez sentir que algo não estava certo. Ela me olhou por cima do balcão, com uma expressão que misturava medo e nervosismo, e apenas balançou a cabeça quando perguntei se tinha alguma promoção. Na volta para casa, passei pela casa do vizinho que estava sempre na janela. Desta vez, notei que ele não estava só olhando para mim. Havia uma mulher ao lado dele, e os dois pareciam ter uma conversa estranha. O jeito que ela gesticulava me deixou com a pulga atrás da orelha. Parecia que eles estavam discutindo algo importante, mas a voz deles não chegava até mim. A mulher olhou em direção à minha casa e, por um momento, nossos olhares se cruzaram. O olhar dela era perturbador, como se ela estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Os dias foram se passando, e eu comecei a perceber mais coisas estranhas. À noite, outros vizinhos pareciam se reunir nas calçadas. Eu escutava sussurros e risadas, mas, quando olhava pela janela, eles logo se dispersavam, como se estivessem fugindo de algo que eu não podia ver. O comportamento deles me deixou inquieta. Não era normal. Decidi que era hora de interagir mais. Fui até a casa do lado, onde morava um casal mais velho, os senhores Almeida. Bati na porta e fui recebida por uma mulher de cabelos brancos, que me olhou com desconfiança. Ela se apresentou, mas o tom da voz dela parecia forçado. A conversa era superficial, e ela logo se despediu, dizendo que estava ocupada. O jeito que fechou a porta atrás de si me deixou ainda mais confusa. Naquela noite, resolvi pesquisar sobre a história da rua. Peguei meu celular e comecei a buscar informações. O que encontrei me deixou gelada. A rua havia sido construída sobre o que antes era um manicômio, um lugar onde pacientes foram maltratados, e muitos deles morreram sem receber os devidos cuidados. A história contava que algumas almas ainda vagavam por ali, atormentadas pelo que viveram. Fechei o celular e olhei pela janela novamente. O vizinho estava lá, como sempre, mas agora havia algo mais. Ele parecia estar escrevendo algo em um caderno, sem tirar os olhos da minha casa. O coração começou a acelerar. Era como se ele estivesse planejando algo. Na noite seguinte, não consegui dormir. O som de murmúrios me acordou. Eu não estava sonhando. Alguém estava falando lá fora. Levantei da cama e me aproximei da janela, tentando ver o que estava acontecendo. Olhei para a rua e vi o grupo de vizinhos reunidos de novo, mas agora, o que eles faziam era ainda mais estranho. Pareciam estar fazendo um círculo e murmurando palavras que eu não conseguia entender. Senti um frio na barriga. Não era só o vizinho da frente. Havia algo em todos eles, uma sensação de que estavam todos conectados, como se compartilhassem um segredo sombrio. A imagem do manicômio não saía da minha cabeça. As almas dos pacientes poderiam estar se manifestando, e eu, a nova moradora, talvez estivesse no meio disso tudo. Aquela noite foi longa e cheia de inquietações. O que eu tinha me metido? Era apenas um lugar tranquilo, ou estava caminhando para algo muito mais sinistro? Com o passar dos dias, a atmosfera na rua se tornava cada vez mais opressiva. O que antes parecia ser um lugar pacífico agora se transformava em um cenário de tensão. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo e se havia alguma ligação entre os meus vizinhos e a história macabra do antigo manicômio. Uma tarde, decidi conversar com Dona Maria. Ela parecia ser a única pessoa do bairro que ainda demonstrava um pouco de simpatia. Fui até a casa dela e,
Com um bolinho na mão como desculpa para me convidar, bati à porta. Assim que ela abriu, seu rosto se iluminou. Ah, querida, que surpresa boa! Entre! Sentei na sala, que estava cheia de fotos antigas, e tentei puxar assunto. Dona Maria, a senhora mora aqui há muito tempo, né? Ouvi algumas histórias sobre a rua e o antigo manicômio. É verdade que as almas dos pacientes ainda ficam por aqui. A expressão dela mudou na hora. O sorriso se desfez, e ela me olhou com um misto de preocupação e algo que eu não conseguia identificar. Olha, meu bem, é melhor não mexer com essas histórias. A gente vive bem aqui, e o passado, bem, ele deve ficar onde está. Às vezes, é melhor não saber de tudo. Isso me deixou mais intrigada. Não era normal que ela evitasse o assunto assim. Despedi-me, mas não consegui tirar da cabeça a forma como ela reagiu. O que mais ela sabia? Assim que cheguei em casa, peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre a história do manicômio e os pacientes que lá estiveram. Naquela noite, fui dormir mais cedo, tentando não pensar em tudo que tinha descoberto. Mas meu sono não durou muito. Às 2 da manhã, um barulho estranho me acordou. Era como se algo estivesse arrastando. Não era o vento. Sentei na cama, o coração batendo forte. Esperei, tentando ouvir novamente, mas tudo que ouvi foi o silêncio absoluto. Levantei e fui até a janela. Lá estava ele, o vizinho da frente, parado, como sempre. Mas agora ele parecia diferente. Ele não estava apenas olhando para a minha casa. Ele estava olhando para a rua, como se estivesse esperando por alguém. O olhar dele era intenso, e eu senti um arrepio na espinha. Decidi que não ia ficar ali parada. Peguei uma jaqueta e saí discretamente pela porta dos fundos. Fui em direção à casa do vizinho. Não sabia bem o que esperava encontrar, mas precisava entender o que estava acontecendo. Quando cheguei perto, notei que a luz da varanda estava acesa. Fiquei parada na escuridão, ouvindo, esperando algum sinal. Foi então que ouvi vozes. Não eram só murmúrios, era um grupo conversando. Fiquei atrás de uma árvore, tentando escutar. As vozes estavam baixas, mas consegui distinguir algumas palavras: sacrifício, paz, vigilância. Meu estômago revirou. O que eles estavam tramando? Assim que me aproximei um pouco mais, consegui ver mais de perto. Aquelas pessoas estavam de pé em círculo, e no centro havia algo que parecia ser uma vela acesa. Cada um deles segurava algo nas mãos, objetos que pareciam pessoais, como fotos ou roupas. A cena me deixou paralisada. Estava claro que aquilo não era normal. O vizinho estava lá, e ele era parte disso. Desesperada, voltei para casa. Com cada passo, eu tentava processar o que acabará de ver. Aquelas pessoas não estavam apenas ali vivendo suas vidas. Elas estavam conectadas a algo muito mais sinistro. Cheguei em casa e tranquei a porta, mas o medo me acompanhou. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido e o que significava. Aquela noite foi um tormento. Os sussurros continuavam na minha mente, e eu não conseguia relaxar. O vizinho tinha me observado, mas por quê? Eu sabia que precisava descobrir mais. Não podia ficar apenas assistindo enquanto todos na rua se deixavam levar por algo que eu não compreendia. No dia seguinte, decidi que precisava confrontá-los, saber de uma vez por todas o que estava acontecendo ali. Mas, ao mesmo tempo, o medo me dizia para ficar longe. Era uma linha tênue, e eu não sabia até onde estava disposta a ir naquela rua aparentemente tranquila. Algo muito mais sombrio se escondia sob a superfície, e eu estava no meio disso tudo. Acordei no dia seguinte com a cabeça pesada, como se um peso invisível tivesse se instalado em meus ombros. O que eu tinha presenciado na noite passada não me deixava em paz. Eu precisava de respostas, mas também estava aterrorizada com a possibilidade de descobrir algo que não conseguiria suportar. Decidi que, antes de confrontar meus vizinhos, precisava me informar melhor sobre a história do manicômio.
Passei a manhã navegando pela internet, procurando notícias antigas, artigos e relatos de pessoas que viveram naquela região. O que encontrei foi de arrepiar. Os pacientes do manicômio foram submetidos a tratamentos desumanos e muitos deles nunca saíram de lá, mesmo depois de falecer. Os relatos falavam de experiências horríveis: isolamento forçado, eletrochoque sem anestesia e experimentos cruéis. Era como se o lugar estivesse amaldiçoado. Com o peso da informação na mente, resolvi ir até a casa do vizinho que sempre estava na janela, o que parecia ser o líder do grupo. Batendo na porta, uma mistura de nervosismo e coragem me tomou. Esperei alguns momentos, mas a porta se abriu rapidamente. Ele estava lá, com um olhar que não podia decifrar. Oi, sou eu, a nova moradora. Podemos conversar? Falei, tentando esconder o tremor na voz. Ele hesitou por um segundo, mas logo assentiu e me convidou para entrar. A casa dele era estranhamente arrumada, mas havia uma aura pesada. O cheiro de ervas e incenso pairava no ar. Ele me ofereceu um copo de água, mas eu não consegui me concentrar. O que realmente queria saber era o que estava acontecendo na rua. Escute, eu notei que vocês têm se reunido à noite. Parece que há algo diferente na rua. Você pode me dizer o que está acontecendo? Minha voz soou mais firme do que eu esperava, mas a expressão dele se fechou. Não é algo para você se preocupar. Nós estamos apenas mantendo a paz na nossa comunidade. A resposta dele era evasiva. Ele parecia mais nervoso agora. Paz? Isso não parece normal. Aquilo que eu vi ontem à noite, o círculo, as velas. O que vocês estão fazendo? Eu não estou aqui para causar problemas. Só quero entender. Ele respirou fundo, como se estivesse ponderando suas palavras. O que você viu foi uma forma de proteção. Este lugar tem um passado sombrio, e estamos tentando ajudar as almas que não conseguem descansar. Aquela resposta me deixou perplexa. Vocês estão tentando ajudar fantasmas? Olha, eu não sou ingênua. Você não pode simplesmente lidar com isso do seu jeito. Não faz sentido. Faz todo o sentido, se você souber o que está acontecendo. Ele retrucou, seu tom se tornando mais intenso. As almas dos que morreram aqui ainda vagam. Se não fizermos isso, elas vão se infiltrar nas nossas vidas. Você não quer que isso aconteça. Quer. As palavras dele foram como um tapa na cara. Infiltrar-se? Como assim? Ele começou a explicar que, desde que a rua foi construída, os vizinhos começaram a perceber coisas estranhas. Objetos desaparecendo, barulhos à noite e até mesmo visões de figuras indistintas. A sensação de que estavam sendo observados. As pessoas estavam perdendo a sanidade, e aqueles rituais eram a única forma de tentar acalmar essas almas inquietas. Fui tomada por uma onda de emoções. Parte de mim queria acreditar que ele estava apenas maluco, mas a outra parte, a que estava acordando à noite com sussurros, começou a considerar a possibilidade de que ele estava certo. E você acha que isso vai funcionar? Que fazer rituais vai resolver? Ele fez uma pausa, como se estivesse esperando que eu visse a verdade. Não podemos correr o risco de não tentar. Você não está sozinha nisso. Você também pode ser afetada. O medo correu por mim como uma corrente elétrica. E o que você sugere que eu faça? Perguntei, com a voz trêmula. Você já está envolvida. O melhor que pode fazer é se juntar a nós. Nossas reuniões são abertas. Junte-se a nós esta noite. Você precisa entender. Ele olhou em meus olhos, e eu vi a seriedade em seu olhar. A ideia de me juntar a eles me aterrorizava, mas também havia uma parte de mim que queria saber a verdade. Queria entender o que estava acontecendo e, de certa forma, precisava confrontar esse medo. Está bem, eu irei. Mas se eu sentir que isso é uma armadilha, eu vou embora. Ele assentiu, e então algo nos dois mudou. Uma conexão silenciosa,
um entendimento de que eu havia sido atraída para esse mistério que se desenrolava na rua. Quando saí da casa dele, a mente estava uma tempestade de pensamentos. O que eu realmente queria era apenas a nova moradora, mas agora parecia que eu estava prestes a me tornar parte de algo muito maior, algo que estava além da compreensão e que poderia me levar a um destino terrível. Eu sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas o que eu não sabia era o que me aguardava naquela noite. A noite chegou e o clima estava tenso. Eu não sabia se estava mais ansiosa ou apavorada. A ideia de me juntar aos meus vizinhos em um ritual para apaziguar almas inquietas era de fazer qualquer pessoa hesitar. Mas não havia como voltar atrás. Eu precisava saber a verdade, e estava determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo. A reunião seria na casa do vizinho que sempre estava na janela, o que parecia ser o líder do grupo. À medida que a noite se aproximava, o vento soprava forte, fazendo as árvores balançarem de forma inquietante. Isso só aumentou minha ansiedade. Eu me lembrei dos rumores sobre o manicômio e das histórias que havia lido sobre as almas atormentadas. Seria aquela uma forma de invocá-las? Quando cheguei à casa dele, já havia algumas pessoas ali. As luzes estavam baixas e um cheiro forte de incenso preenchia o ar. As pessoas estavam em um círculo, de mãos dadas, murmurando algumas palavras em um tom que parecia mais um sussurro do que uma conversa. O ambiente era pesado, e eu podia sentir uma energia estranha ao meu redor. Fui recebida com olhares curiosos, mas a maioria não parecia surpreso. Era como se todos já soubessem que eu estaria lá. O vizinho que havia me convidado me puxou para o círculo. Bem-vinda. É hora de você entender o que está em jogo. Isso é real? Perguntei, nervosa, mas determinada. Vocês realmente acreditam que essas almas estão aqui? Que estão afetando nossas vidas? Ele olhou para mim com uma seriedade que me fez tremer. Sim, você sentiu, não sentiu? As coisas desaparecendo, os sussurros, as visões. Não é paranoia. É real. Agora, venha. Junte-se a nós. Tomei uma respiração profunda e, com uma mistura de medo e curiosidade, estendi a mão e me juntei ao círculo. As pessoas começaram a repetir um mantra, suas vozes se entrelaçando em uma melodia hipnótica. Eu não conseguia acompanhar, mas sentia que algo estava mudando no ambiente. Era como se uma tensão se acumulasse no ar, carregada de eletricidade. Conforme o ritual prosseguia, eu comecei a ver sombras dançando nas paredes. Elas pareciam se mover de forma independente, e cada vez que eu piscava, elas se aproximavam um pouco mais. Uma sensação de frio tomou conta do lugar, e eu percebi que não era apenas a temperatura. Era algo mais profundo, como se uma presença estivesse ali, observando. Os vizinhos pareciam imersos em sua concentração, mas eu não conseguia me concentrar. Olhei para o vizinho ao meu lado, e ele estava com os olhos fechados, murmurando algo. Decidi fechar os olhos também, mas não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais. Algo que estava prestes a acontecer. De repente, uma explosão de vento varreu a sala, apagando as velas e mergulhando tudo em escuridão. O pânico se instalou e as vozes cessaram. No meio da escuridão, ouvi sussurros. Eram palavras que eu não conseguia entender, mas que faziam meu coração acelerar. As luzes se acenderam novamente, e todos estavam em choque. O vizinho que parecia ser o líder estava pálido. Isso nunca aconteceu antes, ele disse, quase em um sussurro. Elas estão mais próximas do que pensamos. Eu olhei ao meu redor e percebi que algumas pessoas estavam chorando, enquanto outras pareciam em transe. O clima havia mudado drasticamente. A sensação de paz que havia sentido antes havia se transformado em desespero. Precisamos continuar, gritou uma mulher, seus olhos arregalados. Se não fizermos, elas não vão parar. Nesse momento, tudo pareceu colapsar. O grupo começou a murmurar novamente, mas eu não conseguia me concentrar.
Algo estava errado. Muito errado. Era como se o ar estivesse carregado de uma energia opressiva, e eu podia sentir uma presença me cercando. Foi então que percebi. Um dos vizinhos não estava mais ali. Ele havia desaparecido. Olhei ao redor, e a atmosfera começou a ficar ainda mais pesada. A sensação de que estávamos sendo observados se intensificou, e eu estava convencida de que as almas que eles tentavam apaziguar não eram as únicas que estavam presentes. O pânico começou a tomar conta de mim. Isso não está certo. Eu preciso sair daqui. Gritei, mas minha voz mal passava pelo medo que me dominava. Antes que eu pudesse me mover, uma sombra se projetou na parede atrás do círculo. Era uma figura indistinta, mas claramente humana. A expressão dela estava repleta de dor e raiva. Eu sabia que era um espírito. As pessoas começaram a gritar, e a atmosfera se tornava cada vez mais caótica. Os vizinhos tentavam manter a formação, mas muitos estavam se afastando, aterrorizados. Eu não sabia o que fazer, mas meu instinto gritou para eu sair daquela casa. Com um impulso, fiz o que podia para me afastar do círculo. Enquanto corria em direção à saída, ouvia os gritos dos outros. Estava apavorada, mas não podia parar. Ao atravessar a porta, uma onda de alívio me invadiu, mas logo percebi que a sensação de segurança não durou. Assim que fui para o ar livre, uma presença me seguiu. A sensação de ser observada estava de volta, e eu sabia que aquilo não tinha acabado. As almas não estavam satisfeitas, e eu me tornara parte do que acontecia naquela rua maldita. A verdadeira revelação estava apenas começando, e eu não tinha ideia do que mais estava por vir. Se você gosta de histórias de terror e suspense, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pelo apoio.